reta que não é bem reta, né? É uma reta meio torta, que passa à frente dos boxes onde eles completam cada volta. É uma festa constante, o Grande Prêmio do Canadá. Como disse o Paulo César Araújo, o Canadá recebe a Fórmula 1 junto com outro visitante ilustre, que é o verão. Como eles vivem 8 meses do ano quase embaixo da terra com o inverno, quando pinta o verão é uma festa. Aí vem a largada, vai pintar a luz vermelha. Nelson Piquet vai largar com o carro reserva. O seu carro titular teve problemas. Na hora que ele se encaminhava para a pista, eles trocaram o carro de Nelson Piquet. Pintou a luz vermelha. Derek Ongaro, o starter oficial da FIFA, pinta da FISA, pinta a luz verde e aí a largada. Forçou Nigel Mansell, Ayrton Senna em segundo. Piquet tenta tomar a terceira, Prost força, Prost é o terceiro, Piquet o quarto, Arnoux o quinto. Sem problemas a largada, pelo menos nessas primeiras duas curvas do Grande Prêmio do Canadá. Mansell, Ayrton, Prost, Piquet, Arnoux. São os 5 primeiros colocados. Mansell largou firme e tomou a ponta. Rosberg é quem forçou muito na largada. Ele veio da 6ª posição. Jonathan Palmer não largou, ele já tinha tido o carro empurrado para a volta de apresentação. Mansell, Ayrton, Prost. Depois você vê Nelson Piquet, Rosberg, já ultrapassou a René Arnoux. Mansell vai abrindo. Ayrton vai ali segurando a Prost, a Piquet, a Rosberg, a Arnoux, a Berger, que formam os 7 primeiros colocados. E a primeira volta e Mansell vai abrindo. Veja a pressão que o Prost coloca em cima de Ayrton Senna. Ayrton é o líder do campeonato, 25 pontos. Prost é o segundo colocado, 23. O terceiro colocado é Nigel Mansell, tem 18. São os 3 primeiros da corrida. Ayrton já vai tendo dificuldades com o Prost, o Piquet também colado, Rosberg e Arnoux. Aí o Berger e o Mansell abrindo. Um circuito misto de rua, mas que, segundo o próprio Ayrton Senna, exige um consumo de combustível altíssimo. Ele dizia que tem mais medo do combustível nessa pista do que San Marino, que é normalmente um fantasma para campos pilotos de consumo de combustível. Prost tira para tentar a ultrapassagem. Toma na frente Ayrton Senna. Você vê como o Mansell vai, o carro de Ayrton batendo muito. E o Mansell consegue abrir e depois de Ayrton para trás uma fila só. Com Ayrton, com Prost, com Piquet, com Rosberg, com Arnoux e com Berger. Jonathan Palmer conseguiu largar apenas agora. Mais de uma volta de atraso. E Christian Tanner saiu do box e largou por último. Aí a liderança, por enquanto, sossegada e abrindo muito Nigel Mansell. Ele corre livre, ele tem toda a facilidade para fazer a tomada, buscar o traçado ideal. O Ayrton não, está pressionado. Além de levar o carro, tem que fechar a porta, tem que evitar a aproximação de Prost. Repare outra vez como o Prost mergulha. E todos eles vêm juntos. Segundo Ayrton, o terceiro Prost, o quarto Piquet, o quinto Rosberg, o sexto Arnoux e o sétimo Berger. Eles vão para completar a segunda volta. É difícil a posição de Ayrton Senna, o líder do campeonato, em relação a Prost, que é o vice-líder do campeonato. E o Mansell, com isso, cada vez vai abrindo mais. Aí você tem na numeração os primeiros colocados. O 5 de Mansell, o 12 de Ayrton, 1 de Prost, o 6 de Piquet, o 2 de Rosberg, o 25 de Arnoux, o 20 de Berger, o 7 é de Ricardo Patrese, o 27 de Michele Alboreto, que fecha na 9ª posição. Vai tentar de novo o Prost, outra vez toma-lhe a frente a Ayrton Senna, sempre no mesmo ponto. Começa com muita luta, com muita pressão e muita emoção o Grande Prêmio do Canadá. A TV canadense, inclusive, esquece o líder Nigel Mansell, que já vai abrindo alguns segundos à frente. E fica na briga bonita. Piquet foi ultrapassado por Rosberg. Keck Rosberg assume a 4ª posição, as McLaren rendendo muito nesse início de prova. Piquet perdeu a 4ª colocação para Rosberg. Repare, Ayrton, Prost e o Rosberg em cima do Prost. Keck Rosberg tem apenas 11 pontos, como Ayrton tem 25, Prost 23, Mansell 18, Piquet 15. O Rosberg sabe que essa corrida é tudo ou nada para ele. Eles têm que buscar pontos e muitos pontos nessa prova, tem que arriscar tudo desde o início. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua análise do Grande Prêmio do Canadá e dessa largada e desse início encrencado.
Boa tarde, amigo da Globo. Você está vendo, está emocionado aí com a grande largada e pode esperar, porque isso é a corrida inteira. Isso é a pista do Canadá que proporciona essa disputa mesmo, e principalmente agora que o Ayrton, sem dúvida nenhuma, está segurando o bloco todo. Tanto é que o Mansell se mandou para frente e ele está segurando principalmente as duas McLaren, que nesse início são os melhores carros, mas... Olha o Rosberg como vem colado, como vem mergulhando em cima do Prost, não há distância. É quase o bico do carro do Rosberg coladinho ali na caixa de mudança do Prost, que é a coisa mais atrás que existe no carro de Fórmula 1. Ayrton, Prost e Rosberg, o Piquet ficou um pouquinho para trás. O Prost mexe a trajetória, vem de um lado, foi por dentro, vem por fora. Mas é muito difícil a ultrapassagem. É um circuito onde também a ultrapassagem é difícil. É por isso que o Ayrton está conseguindo aí, com sua habilidade, para manter essa segunda colocação nesse início de corrida. Porque fica claro o alto rendimento das McLaren nesse início de prova. O grande favorecido Nigel Mansell, pegou pista limpa e vai abrindo. Está num sufoco terrível o Ayrton. Serão 60 voltas de muita emoção no Grande Prêmio do Canadá na Ilha de Notre Dame. Circuito Gilles Villeneuve. Nossa, vai na zebra, belisca a zebra. Ele vai se aproximando do ponto, melhor ponto de ultrapassagem. Já botou por dentro. Não deu. Ameaça de novo. Rosberg travou a roda na entrada do grampo. Ele vinha mais forte que o Prost, teve que travar a roda para não bater na traseira do carro de Prost. Ele já vai completar outra volta. No final, aí é um ponto de ultrapassagem. Finalmente o Prost consegue, o Ayrton vem do lado, ficou por dentro, o Ayrton beliscou a zebra, o Rosberg mergulhou atrás. Deve perder a posição também para Rosberg. Prost é o segundo, Rosberg o terceiro, o Ayrton o carro, o Piquet já encosta, não rende o carro de Ayrton. Realmente não rende a Lotus número 12 de Ayrton. Ele segurou no braço. Você vai ver agora como as duas McLaren vão fugir muito. Você vê o replay. Como os dois ultrapassam. Enquanto você via a ultrapassagem, o Ayrton já perdeu mais 2 posições. Ele foi ultrapassado também por Nelson Piquet e por René Arnoux. Rende muito mal. Você vê o replay de novo, como ele ficou de lado. Você vê como ele ficou de lado. E depois o Rosberg iria passar e depois o Piquet também vai passar. Cai para a 6ª posição Ayrton Senna. Tem sérios problemas de dirigibilidade no seu Lotus. Portanto, nós temos Mansell, Prost em segundo, Rosberg em terceiro, Piquet em quarto, Arnoux em quinto e Senna em sexto, ainda continuando sendo ameaçado. Tem sérios problemas no início da prova, Ayrton Senna. Em primeiro lugar, porque ele estava realmente segurando no braço. E segundo, porque aquela balançada no carro, no momento em que ele perdeu a posição do Prost e tentava segurar para não perder também a do Rosberg, deve ter desgastado ali o pneu excessivamente. Agora você vê que eles já se mandaram, né? Passaram a Ayrton e se mandaram. Aí você tem agora o líder Nigel Mansell. Vamos à confirmação do número de voltas até agora. Quantas voltas foram percorridas? Aí você tem a liderança de Nigel Mansell. Segue solto na frente Nigel Mansell. São 70 voltas no total. O Mansell tem muita vantagem. Reparei, nesta tomada. Agora aparece o Prost e depois o Rosberg. Mas a tendência é até que possa haver uma diminuição nessa diferença, porque o Ayrton estava segurando e as McLaren vão-se embora. Aí o Rosberg, que é o terceiro. Piquet vem na balada ali em quarto. Aí você vê a presença de Arnoux em quinto e Ayrton em sexto. São os 6 primeiros colocados. Mansell, Prost e Rosberg, Nelson Piquet que você vê aí. Depois Arnoux. Mais uma volta completada.
presta atenção também em quantas vezes o carro bate a sua parte inferior no solo, isso em qualquer reta, em qualquer retinha pequena, porque reta grande não tem, principalmente agora que o tanque está muito cheio. Mas a pista do Canadá também, isso é outra característica, é sempre muito ondulada. Os pilotos reclamaram disso no treino, e agora na corrida, com o tanque cheio, você sente mais ainda. Só que o que bate não é o chassi, mas uma proteção que eles têm exatamente para evitar um dano maior ao carro. Uma chapa colocada ali embaixo exatamente para proteger nessa batida. Aí vai o líder da prova. São 70 voltas o total do Grande Prêmio do Canadá. Aí Mansell. Ele tem grande vantagem para Prost em segundo. Com Rosberg em terceiro, aí com Piquet em quarto. Arnoux em quinto, Ayrton Senna em sexto. Você vê aí depois da sexta volta. Mas essa já ficou bem para trás. Nigel Mansell segue firme na ponta. Aí você vê as duas McLaren, depois Piquet surgindo e nada de Arnoux e Ayrton Senna. Alan Jones vai para o box. Um mau começo de corrida para a equipe Beatriz, que só corre com esse carro do Alan Jones. O Patrick também no warm-up hoje pela manhã, quando fazia o seu treininho de aquecimento, bateu e bateu feio. Ele inclusive foi para o hospital com o pé machucado, também contusão nas vértebras, parece que está liberado, mas tudo bem. Você inclusive pôde ver, antes da volta de apresentação, a TV canadense mostrou o carro batido de Patrick também, ele sendo retirado do carro. Rosberg continua pressionando em cima de Prost. Ele não quer saber dessa história de equipe, que o Prost é o primeiro, que tem mais pontos no campeonato, não. Ele vai pra cima, ele quer esta segunda colocação. Vai brigar com o Prost. Botou no vácuo, tem a chance de tirar. Aí é ponto de ultrapassagem. Tentou botar por dentro, não deu. Foi ali, exatamente, aquela primeira curva direita, depois da reta do box, onde Ayrton foi ultrapassado pelas duas McLarens. O Patrese rodou, voltou na frente do Warwick. Quer dizer, ele fez um trabalho legal, né? Ele quis tirar logo os dois carros da equipe da prova. Rodou no grampo e quando voltou na frente do Warwick, faz a estreia na Brabham com o carro número 8, o carro que era de Hélio de Angelis. Hélio de Angelis, lamentavelmente, morreu naquele acidente fatal com a Brabham no treino no circuito de Paul Ricard. Aí você vê Nigel Mansell, que segue firme na ponta. E aí o replay. Ele tentava a ultrapassagem em cima do Theo Fábio, rodou. Tá errado. Teve canadense que acreditou errado. Quem rodou foi o Patrese, o Warwick é que vinha por trás. Ele rodou na frente do Lafitte e das duas Ferraris, do Alboreto e Johansson. Passaram esses carros, aí ele voltou à frente, exatamente na frente do Derek Warwick, atrapalhando totalmente a curva do Warwick. Você vê a liderança segura de Nigel Mansell. E às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Banco Nacional. Esso e seus revendedores. Jeans US Store. E Golden Cross, assistência internacional de saúde. Prost e Rosberg, o Piquet vai se aproximando um pouco. Na briga de Prost com Rosberg, apesar do ótimo rendimento das McLaren, o que acontece é o seguinte: o Prost é obrigado a diminuir um pouco o ritmo, perde aí alguns décimos de segundos a cada volta, ou centésimos de segundo, pela pressão exercida pelo Rosberg. E o Piquet com isso vai apertando. Vejam, na 7ª volta, a melhor volta de Nelson Piquet, 1:27,94, acima dos 180 quilômetros de média horária.
Por enquanto, o recorde oficial ainda é de Ayrton Senna no ano passado, 27,44. Mas já é muito bom o tempo do Piquet pelo tempo de corrida. Nós estamos no início ainda e ele já faz 27,94. À medida que os tanques foram esvaziando e antes que os pneus se desgastem, possam comprometer o rendimento, deve cair o recorde de Ayrton Senna estabelecido na última prova deste circuito. Aí Nelson Piquet, quarto lugar e bem posicionado na corrida. Muito bem posicionado na corrida, que ele está próximo a Prost e Rosberg e está ali na paquera do que possa acontecer de uma pressão excessiva do Rosberg em cima do Prost. Quase já aconteceu quando o Ayrton ainda estava em segundo, quando o Rosberg teve que travar os pneus para não bater no Prost. O primeiro abandono da prova, a informação oficial de Christian Danner, falta de pressão no óleo do motor. O Danner faz hoje a sua última corrida pela equipe Osel. Ele está contratado para substituir o Max Surer. O Christian Danner é alemão, o Max Surer é suíço, mas a FISA não autorizou a troca para essa corrida já, que ele deveria estar fazendo a sua estreia na Aero. Então, em princípio, está certo que ele estreia na Aero no domingo que vem, na corrida de Detroit. Vai ser companheiro de Thierry Boutsen, belga. Gente boa, Thierry Boutsen. Aí você vê Arnoux e vê Ayrton. O Arnoux é o quinto, o Ayrton é o sexto. A facilidade com que o Arnoux também passou pelo Ayrton, dá a impressão que pode ter acontecido, pode ter dado uma lixada no pneu ali naquela escorregada que ele deu. Depois a coisa vai se arredondando de novo. Ele parece ter um rendimento agora razoável. Veja que ele acompanha o Arnoux. Porque o início, a forma com que ele foi ultrapassado pelas McLaren, pelo Piquet e pelo Arnoux, dava a impressão que ele ia ser inclusive apertado pelo Berger, ele ia ficar perdendo posições. Achou a sua colocação ali, pelo menos neste princípio de prova, Ayrton Senna, na sexta posição. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, México coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Esso e seus revendedores. Jeans US Top. Golden Cross, assistência internacional de saúde. E Banco Nacional. Prost e Rosberg. O 6 de Piquet, o 25 de Arnoux, o 12 de Ayrton, o 28 de Johansson, o 20 de Berger e o 27 de Alboreto. O Prost, nesse momento, deve estar pensando até, ele pensa duas vezes, se deixa ou não deixa o Keck Rosberg passar e se mandar, porque o Keck, que está mais agressivo na corrida, teria até mais chance de encostar no Nigel Mansell e tentar uma troca de posição aí, quando o André de César entra no box. Mas o Prost pensa duas vezes. Tá bom, eu deixo ele passar, ele vai lá, briga com o Mansell, provoca alguma coisa, posso até chegar mais perto dos dois. E depois, para recuperar a posição desse maluco, ele sabe o companheiro de equipe que tem. Também ele pode imaginar a posição no campeonato. O Ayrton em sexto, ele deve ter essa placa de box, ele está em segundo. Vai ter uma corrida mais sossegada se deixar o finlandês passar à frente. Mas ele vai segurando na boa, hein? Existe a pressão, mas não é assim insuportável por parte do Rosberg em cima do Prost. O Rosberg acompanha ali. É uma imagem bonita das duas McLaren andando juntas na mesma tocada, no mesmo ritmo. Repare. Rosberg, inclusive, deu um refresco agora. Deve ter tido qualquer coisa adotando ali nos seus mostradores. A temperatura porque está subindo, ele andando muito próximo deles, a total menos oxigenação. Ele dá um refresco, fica um pouquinho mais longe. Aí você vê Prost e Keck Rosberg na briga. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, México coração. Aí nós estamos voltando. Você vê De Césares abrindo passagem para Prost e para Rosberg. Eles entraram pela 14ª volta, um total de 70. Aí você tem o replay da ultrapassagem.
finalmente o Rosberg meteu por dentro. Aquela história do arrojo, né? O Prost viu o De Césares, arredondou a curva ali e o Rosberg fez por dentro do jeito que deu. E agora é Piquet quem vai pegar o tráfego de André De Césares. O Ayrton já se aproximando bem mais do René Arnoux. Já vem na balada ali do Arnoux. O Arnoux é o quinto e o Ayrton Senna é o sexto colocado. Aí você vê o Prost. Trabalho bonito do braço de Prost, conduzindo a sua McLaren. O Prost agora é o terceiro. Repare que o Rosberg passou e abriu. Já consegue uma vantagem sobre Prost. Portanto, Mansell é o primeiro, Rosberg é o segundo. Aí o Ayrton fazendo a ultrapassagem em cima do Arnoux. Eu dizia que ele já vinha na balada do Arnoux. Ele arriscou, mas ainda permitia a chance do Arnoux tentar voltar por dentro, porque ele comprometeu a curva do grampo, porque freou depois. Porque essa curva é muito fechada, né? Por isso que ela é o grampo, realmente. Ela proporciona isso. Você fechou para ultrapassagem, você vai sair lá fora. E aí tem que sair numa velocidade razoável para você ainda sair na frente. Aí você vê o Prost balançando a sua McLaren. Parece que vem mais no chão a essa altura o carro de Rosberg do que o carro de Prost. E com isso o Rosberg vem chegando no Mansell. Aquela vantagem do Mansell não existe mais. Aí o Mansell pegou tráfego. 15ª volta e o Rosberg chega definitivamente no Mansell. Aí ele tem o Palmer, consegue a ultrapassagem, o Rosberg ficou, foi para cima do Palmer, deu azar o Rosberg, ficou numa parte de sequência de curvas onde ele não tem ultrapassagem, porque ele já estava definitivamente em cima de Nigel Mansell. Agora sim, consegue a ultrapassagem. O Mansell pode respirar um pouco, mas como eu venho dizendo desde a primeira volta, rende demais a McLaren. Quando eles conseguiram se livrar do tráfego, os dois partiram para cima do Mansell. E o Rosberg só vem chegando agora. Vejam, a melhor volta, depois que ele ultrapassou 11ª, 1:27.91. Ele só está chegando agora porque ele teve que ultrapassar o Prost, porque o rendimento do Keck era mais forte, era melhor do que o de Prost. Agora os dois vão para cima do Mansell. Vai acabar a moleza do Mansell. Teve 15 voltas de vida mansa, agora vai acabar. Agora, tudo isso aí, Reginaldo, tem uma história, né? Tem o problema do consumo nessa pista, é alto. Tem que ficar de olho em quem está à frente, em quem está atrás e no computador ali do consumo. O Rosberg não é muito de olhar o computador do consumo, não. Porque o próprio desenho da pista é muito parecido com o de Imola. Se bem que o de Imola tem um agravante que tem parte em subida, aí não, é todo plano. Mas são curvas de média e baixa velocidade, algumas de alta também. O que quer dizer que você usa muito o câmbio. Você tem muitas vezes que reduzir a marcha, e isso acelera o consumo, isso aumenta o consumo. O Ayrton mesmo confessou que ele tinha mais preocupação com essa pista do que a de Imola. Não sei se é exagero dele, mas de qualquer forma são as duas pistas mais críticas de todo o campeonato. O motor trabalha durante todo o tempo em alta rotação, exatamente por essa mudança de marchas, né? Aí você vê Rosberg. Ele vai para cima do Mansell e o Prost ainda não conseguiu ultrapassagem em cima do Palmer. 16 voltas completadas, num total de 70. Mais uma vez os primeiros colocados. Mansell, Rosberg, Prost, Piquet. Aí você tem Arnoux, Senna. E o Rosberg chegou definitivamente. O Mansell agora que se vira. E você aí no Brasil fique de olho, hein? Mansell e Rosberg. Eles vão brigar nada mais, nada menos do que a ponta da corrida. Mansell e Rosberg. Se eu sou o Prost, tiro um pouco o pé, boto uns 20 metros mais para trás, para ter campo de trabalho na hora que os dois se enroscarem lá na frente. Que pode sobrar encrenca para ele. Aí você vê Ayrton Senna. E ele, como piloto campeão do mundo, é isso mesmo que ele deve fazer. Aí o Senna. Parece que o carro está mais no chão agora.
Porque o que ele balançou no início da corrida era brincadeira. Mas balançou porque ele estava andando num ritmo mais forte que do que o carro permitia. Aí vem Ayrton Senna. Enquanto isso, o Rosberg vai definitivamente chegando no Mansell. Já vai tentando a ultrapassagem. Já foi, o Mansell acabou se conformando. Não teve a briga esperada, não. Mansell faz melhor o contorno do grampo, mas veio por fora, veio pro lugar errado. Ele tinha que fazer aquela tomada aberta, bonitinho, e depois entrar atrás do Rosberg. Reveja, que ele ia sair mais forte. Você revê a ultrapassagem do Rosberg, que é o novo líder do Grande Prêmio do Canadá. Aí você vê como o Mansell entrou atrás e agora já vê ao vivo. Aí você vê de novo. Só com um detalhe que vou chamar a atenção. O Mansell tentou a jogada, só que o Rosberg escorregou de propósito e foi fechando. Quer dizer, não deixou aquele espaço de dentro pro Mansell meter o bico. Quer dizer, o Mansell teria que tentar entrar atrás do Rosberg para sair mais forte e depois tirar. Mas aí seria uma jogada de altíssima inteligência. Aí Mansell e atrás dele o Prost. Rosberg é o líder da prova, com Mansell em segundo, com o Prost em terceiro. Eles vão pegar tráfego de novo. São 70 voltas no Grande Prêmio do Canadá. Prost já cola no Mansell. A esperada briga de Rosberg e Mansell não aconteceu. Rosberg não tomou conhecimento do Mansell. Foi embora. 17 voltas completadas. Vejam o Prost buscando fazer redondinha a curva do grampo. Rosberg sai do tráfego. E o Prost tenta a aproximação. É o Nannini. Carro de Nannini. Ele vai abandonando a prova. Rosberg, que é o líder do Grande Prêmio do Canadá. E aí, Alessandro Nannini. Chamou o bombeiro ali para jogar um pouquinho de espuma, porque explodiu o turbo ali. E o início de incêndio. O público canadense é meio traumatizado com esse negócio de incêndio em carro, porque, se você se lembra, em 82, em condições totalmente diversas dessas daí, foi na largada que morreu o Ricardo Paletti, porque o carro se incendiou, ninguém conseguiu tirá-lo de dentro, ele estava desmaiado dentro do carro e morreu queimado. Ele bateu na traseira do Pironi, o Pironi era o pole position da corrida, não conseguiu largar, ele bateu, ficou dentro do carro e os bombeiros demoraram um pouquinho para chegar, não esperavam que houvesse início de incêndio. Quando o fogo começou, queimou o carro todo. Isso foi exatamente 4 anos atrás, porque estava começando neste dia a Copa do Mundo da Espanha em 1982. Rosberg, Mansell e Prost são os 3 primeiros colocados. Depois Piquet, Senna, Arnoux. Vamos nos aproximando da 20ª volta, num total de 70 nesse Grande Prêmio do Canadá. Mais um carro fora da prova, Theo Fabi. Fabi largou na 15ª posição. Ele tem problemas no motor, é a informação oficial. O motor BMW do carro de Theo Fabi. Aí o Arnoux. E o Johansson já vem atrás dele. O Arnoux que você viu sendo ultrapassado pelo Ayrton. Você viu o Ayrton passando aí? Rapidinho. 19ª volta, o Johansson abre luta para cima de René Arnoux. É surpresa esse bom rendimento da Ferrari aí na corrida, pelo menos a do Johansson, agora com 18 voltas, porque as Ferrari foram muito mal nos 2 treinos. Houve inclusive uma quebra de 6 turbos. Um problema de turbo que a Ferrari vem enfrentando desde o início do campeonato, parecia solucionado no Grande Prêmio da Bélgica, quando os 2 carros se colocaram bem. A Ferrari parecia, naquele momento, ter aliviado um pouco a sua crise. Voltou a acontecer nos treinos. E tanto é que o Alboreto fez o 11º tempo e o Johansson o 18º tempo. Mas agora o Johansson rende bem na corrida. O Johansson é o 7º colocado, o Arnoux é o 6º.
Você viu o Rosberg, vê o Mansell. O Rosberg passou pelo Mansell. O Prost dava a impressão de que iria chegar de vez em cima do Mansell. O Mansell também deve ter dado ali um aperto ali no turbo para achar uma posição intermediária entre Rosberg e Prost para ter um mínimo de tranquilidade. Eles conseguem a ultrapassagem em cima de Thierry Boutsen, vem para cima do Streff. Os dois passam e o Mansell resolveu reagir em cima do Rosberg. Botou pressão no turbo mesmo. Nitidamente ele busca maior potência e vai para cima do Rosberg. Rosberg é o primeiro, Mansell o segundo, Prost o terceiro. Piquet o quarto, Ayrton o quinto, Arnoux o sexto, Johansson o sétimo. São os 7 primeiros colocados, vamos chegando a 20 voltas. Aí você vê Keck Rosberg. E confirma de novo. O 2 de Rosberg, o 5 de Mansell, o 1 de Prost, o 6 de Piquet, o 12 de Ayrton, o 25 de Arnoux. E logo em seguida as duas Ferraris. Não é uma só, não. O Johansson e o Alboreto. Você viu que o Ayrton já colocou uma volta também em cima de Piercarlo Ghinzani, que vai com a Ozella de número 21. Botou a volta e vai-se embora Ayrton Senna. Ele corre atrás de Nelson Piquet, bem atrás, mas já está bem à frente do Arnoux. É uma posição cômoda, sustentando o quinto lugar. Numa prova em que ele diz ter tanto medo assim do combustível, e a Lotus tem um sério problema com o motor Renault no consumo de combustível, e ele é o líder do campeonato, ele tem que correr com muita cabeça, com muita cautela, para chegar pontuando, para continuar nessa briga. Eles vão para a 21ª volta, você vê Rosberg e a pressão constante do Mansell em segundo. Também é quem está à frente. Também não está na corrida. É o Jones. Ficou numa posição difícil o Rosberg, Mansell, mas o Rosberg está por dentro. A próxima curva é a direita. Favorece o Mansell. Rosberg botou na frente. Ficou sem ter por onde sair o Mansell. Forçou. E o Jones está ali. Mansell recupera a ponta. Ficou encaixotado o Rosberg. De um lado carro, do outro zebra. Mas foi espertíssima a manobra do Mansell. Veja no replay. Ele foi numa posição por fora de uma curva, porque a curva seguinte seria a direita e seria a preferência para ele. E depois ele sai. Você viu como ele sai e vai ver de novo? Repare. Ele vai sair entre os dois, entre o Rosberg, porque a curva era à direita. O Rosberg ficou desgarrado lá fora, ele saiu entre os dois, entre o Rosberg e entre o carro de Jones. Mansell volta a ser o primeiro, Rosberg é o segundo, Prost é o terceiro. Com isso o Prost encostou de novo. Aí você vê o carro do Warwick. A estreia de Derek Warwick, não muito feliz, acaba em 22 voltas no Grande Prêmio do Canadá. Derek Warwick. Mansell, Rosberg e Prost. Aí a briga dos 3 primeiros. Você sabe que hoje continuam as emoções da Copa do Mundo de Futebol do México. Começam as 8avas de final. A partir de agora, quem perder tá fora. Se empatar tem prorrogação, se continuar empate tem pênalti. Aí você vê Nelson Piquet correndo na 4ª posição. 3 da tarde tem México e Bulgária, 7 da noite tem União Soviética e Bélgica. Depois o Fantástico dá um show de Copa do Mundo e depois o Copa 86. Tudo da Copa do México você acompanha hoje na Globo. Agora você vai vivendo as emoções da Fórmula 1. Mansell, Rosberg e Prost. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Jeans US Top. Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. IESO e seus revendedores. Você viu como bate o carro do Mansell. E como não batem as McLaren. O Johansson continua ali atrás do Arnoux e o Alboreto vem atrás do Johansson. 24 voltas completadas, um total de 70. Foram completadas 24 voltas. Que aí tem 6º, 7º, 8º, os primeiros já passaram, já completaram.
Arnoux, situação difícil com a pressão de Johansson. Arnoux é o sexto, Johansson é o sétimo e Alboreto o oitavo. Uma briga de motores aí. O motor francês, o Renault da Ligier, de Arnoux, e depois os motores italianos, Ferrari, de Johansson e de Alboreto. Chegou de vez o Johansson. Vai armar o bote. Esse circuito chegar é fácil, passar é que é duro. O melhor pronto para se tentar realmente tem 2 pontos. Um é no arrojo, na freada, retardar a freada naquela curva do grama. E o outro no final da reta curva, né? Será que existe isso? Reta meio torta no box aí, nesse ponto. É como se fosse uma chicane muito rápida. Aí você vê Mansell, Rosberg e Prost. Piquet corre solto na 4ª posição, Ayrton corre solto em 5º, e depois aquela briga que você via de Arnoux, Johansson e Alboreto, 6º, 7º e 8º colocados. O Mansell recuperou a ponta e o Rosberg não consegue a aproximação. Se bem que são os carros que têm menos problema de consumo. Tem menor problema de consumo. Aí o companheiro de Ayrton Senna, Dumfries, sendo ultrapassado. Ele largou na 16ª posição com a Lotus de número 11. Aí tomando uma volta. Interessante o Dumfries. A irregularidade do Dumfries, que fez uma boa estreia no Grande Prêmio do Brasil e depois não fez mais absolutamente nada no campeonato. Mansell e agora pressão de novo. De Keck Rosberg. Olha o Dumfries onde foi. A pista ficou estreita para ele. E o Prost que perde contato. Rosberg resolveu botar pressão de novo. Olha só, vem alucinado para cima do Mansell. Vamos para a 26ª volta. Mansell, Rosberg, Prost, Piquet, Senna e Arnoux. Piquet está 19 segundos atrás do líder e o Senna 9 segundos atrás do Piquet. Quem sabe a briga é agora? Da primeira vez ela não aconteceu. Rosberg passou, foi embora. Depois o Mansell veio, passou, foi embora. Quem sabe a briga pinta agora. Eles vão para completar a 26ª, para entrar pela 27ª volta. Lá pela 30ª já pode pintar troca de pneu. Janus Lengel está aqui lembrando bem. Lá pela 30ª já pode pintar a troca de pneu. E com isso, o trabalho das equipes passa a ser importantíssimo, principalmente para esses 3 primeiros colocados aí. Mansell, Rosberg e Prost. A troca prevista do Ayrton Senna seria exatamente na 30ª volta. Pode ser que por causa do problema que ele enfrentou, aquele desequilíbrio no momento em que ele foi ultrapassado pelo Prost, pode ser até que ele faça a troca um pouco antes. Mas em princípio é a 30ª volta. Olha só o Rosberg como vai para cima do Mansell. A briga é agora, hein? Os dois estão afim da ponta. Não há diferença. E vai pintar tráfego. Melhor volta outra vez de Keck Rosberg. Mas veja, a informação vem da volta número 19. Eles estão na volta número 27. Vai pintar tráfego de novo. Quando pintou o tráfego do Jones, o Mansell aproveitou melhor e ultrapassou o Rosberg. Essa volta, essa melhor volta do Rosberg ainda não bate o recorde de Ayrton Senna, mas falta pouco. Vou repetir, o do Senna é 1:27:44, o Rosberg virou 1:27:49. Você viu o Rosberg saindo ali atrás do Jonathan Palmer. O Mansell se deu bem de novo quando pegou o tráfego. Conseguiu uma pequena vantagem. O Prost ainda está atrás do Palmer, ainda não conseguiu ultrapassagem em cima do Palmer. Aí primeiro e segundo colocados. O Prost está chegando lá atrás no Palmer. Mas o Prost não está afim de arriscar nessa briga, não. Tem 23 pontos, é vice-líder do campeonato.
está em terceiro, uma terceira posição, lhe daria 4 pontos, ele iria a 27. O Ayrton é o quinto colocado, se chegar em quinto, marca 2 pontos, também vai a 27. Nós teremos a igualdade entre os primeiros colocados. Quer mais? O Mansell tem 18 pontos. Se marcar 9, vai para 27. Aí imaginaram? 3 com 27 pontos em primeiro? Se a corrida terminasse aí, nós teríamos 3 com 27 pontos na tábua do campeonato. Aí o Palmer, olha, ele foi ultrapassado, tomou volta do Mansell, do Rosberg e do Prost e abandonou. O Piquet que tem que pontuar. Depois de liderar o campeonato, depois de ganhar a primeira corrida, o Piquet tem apenas 15 pontos. Porque ele fez 9 pontos na primeira prova, não marcou nada na Espanha, fez um segundo em San Marino, fez 6 pontos e parou por aí. Não marcou nem em Mônaco, nem na Bélgica. Então ele está atrás de Ayrton, que tem 25, do Prost, que tem 23, e do Mansell, que tem 18. O Piquet teve 2 quebras de motores em 2 corridas. Você sabe que o inglês é muito patriota, né, em qualquer esporte. E normalmente, qualquer equipe, a maioria das equipes é inglesa, e normalmente eles têm um piloto inglês. Tanto é que teve aquele problema do Ayrton Senna com o Derek Warwick no início da temporada, porque a Lotus queria contratar um inglês que era o Warwick e o Ayrton não deixou. E por essas 2 quebras do Piquet é que correm alguns rumores, o Keck Rosberg passou na frente do box fazendo algum sinal agora. Correm rumores de que o Mansell estaria sendo favorecido na equipe pelo chefe de mecânicos que se chama Alan Charles. É uma coisa mais ou menos viável, porque, segundo se comenta, o grande aliado do Piquet na Williams era o próprio Frank Williams, que o contratou, que pagou muito mais do que paga ao Mansell e que queria fazer do Piquet de novo um campeão, um tricampeão do mundo. Mas com o acidente, o Williams ficou um pouco fora, está um pouco fora da direção da equipe, e com isso estaria o Nigel Mansell sendo favorecido por esse Alan Charles, que é um homem de poder dentro da equipe. Aí você vê o Prost, que é o terceiro colocado. Eu disse agora há pouco, se a corrida terminasse agora, nós teríamos 3 pilotos com 27 pontos. Essa última semana andamos fazendo muitas contas aí de gols marcados e saldos na classificação. Aqui não tem isso não, é 3 com 27 e não tem saldo de gol não. Cadê uns 3 iguais? Mas tem um negócio, o Prost tem mais vitória. O Prost tem 2 vitórias, o Mansell e o Senna apenas uma. Quer dizer, mas isso se estivesse terminando o campeonato. Aí vem eles. Mansell, Rosberg atrás do Martin Brundle e o Prost lá atrás. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. Esso e seus revendedores. E Jeans US Top. Rosberg no box. 12 segundos, 13 segundos, volta. Keck Rosberg. Ele perdeu as posições. Ayrton vai pro box. Ayrton, que estava em quinto, também vai pro box. Você viu Ayrton Senna entrando no box. Mansell é o primeiro, Prost é o segundo. O segundo colocado, que era Rosberg, foi para o box. Não, era o Dumfries. O Dumfries que fez a parada no box. Com isso o Piquet fica favorecido na ultrapassagem. E também Ayrton, mas todo mundo tem que ir para o box trocar pneu. Rosberg foi o primeiro a buscar a troca de pneu no box da McLaren. 13 segundos, ponto 2 demorou a McLaren para trocar o pneu de Keck Rosberg. Não é um trabalho muito bom, não. Normalmente uma equipe com a McLaren faria isso em 8 ou 9 segundos. A ultrapassagem de Mansell em cima de Berger. Aí vem Nigel Mansell na primeira posição. Ele foi o vencedor do Grande Prêmio da Bélgica. Ele foi segundo colocado na Espanha, foi quarto colocado em Mônaco e foi o vencedor do Grande Prêmio da Bélgica. Prost passou direto. Deve pintar a parada do Prost na outra volta. Aí é o Williams trabalhando. É Nelson Piquet que foi pro box. É Mansell. Aí Mansell que está no box.
Com isso, o Prost assumiu a ponta. Você vê o Prost aí. Está logo atrás do Patrese. E atrás dele, Martin Brundle. Mas vai ter que parar o Prost. Rosberg já parou, Mansell já parou. Ferrari de Johansson. Ele vinha botando pressão em cima do Arnoux. Achou um guarda-reio na vida. Aí você vê Alain Prost. Aí o trabalho da Ferrari. Você se lembra que a posição do Johansson era a 7ª posição. 10.4. Melhora o trabalho da equipe Ferrari na troca de pneus de Alboreto. Quem sabe agora o Prost se encaminha para o box. Vamos ver. Exatamente neste ponto. Fez o grampo e vai para o box Alain Prost. Ele está no box, seria importante saber agora a passagem de Mansell e de Rosberg. Aí o trabalho da McLaren. 11, 12, está devagar a McLaren. 14, 15. E complicar a vida do Prost. O Ron Dennis fez um sinal qualquer ali, problema mesmo. Aí o Prost vai voltando, perdeu praticamente 20 segundos. O chefe da equipe, Ron Dennis, da McLaren, ficou muito preocupado na parada e ele fazia um sinal para o pessoal ter calma. Ele teve um problema em uma das rodas traseiras. Você vê o Mansell, Piquet, depois o Rosberg logo atrás. 32ª volta e o Piquet não parou. Mansell, Piquet, Rosberg. Mansell e Rosberg já trocaram pneus. Estão de pneus novos. Mansell, que você vê aí, está na ponta. Com a parada de Prost, voltou à ponta. Então nós temos Mansell, Piquet em segundo, Rosberg em terceiro. O Senna é o quarto, porque o Prost demorou muito tempo para a troca de pneus. É estranha essa posição do Piquet. Já que ele não fez essa troca de pneus, ele devia estar muito mais adiante do que está. Ele estava mais de 20 segundos atrás do primeiro colocado. Mesmo assim, ele não deveria estar nesse grupo aí. Pode ter tido algum problema o Piquet, porque ele deveria estar fora desse grupo. Ele sem parar para trocar pneus, ele tinha que estar em primeiro. Que normalmente são 13 segundos para a troca, mas entre desaceleração, recuperação de velocidade, saída de box, seriam pelo menos 30 segundos, é o que se perde pelo menos. Mansell, Piquet, Rosberg, Senna, Prost e Arnoux. Desses aí, Piquet, Senna e Arnoux não foram ao box. Mansell, Prost e Rosberg já foram ao box. Eram os 3 que estavam em primeiro. É você imaginando que a volta é feita normalmente em 1:27 e o Piquet estava 20 segundos atrás, com uma perda de aproximadamente 25 segundos entre parada, desaceleração e retomada de velocidade, 45 segundos, o Piquet não poderia estar nessa posição de forma nenhuma. E aí vem ele. Aí você vê Rosberg. Mansell e Rosberg. A briga continua entre os dois, que eles já foram para a troca de pneus. Piquet foi para o box. Nelson Piquet foi para o box. Aí você vê Mansell passando. Não, Piquet continua ali. Dava a impressão que Piquet ia. E Ayrton está no box na troca de pneus. É importante agora o trabalho da Lotus. 7, 8, 9, 9:44, a melhor troca de pneus até agora da equipe Lotus, do carro de Ayrton Senna, que quando entrou no box
tinha a quarta posição, mas ele vai perder esta quarta posição pelo menos pro Prost, que já trocou pneus, mas trabalhou muito bem. 9,44 a troca de Ayrton Senna, 19,98 a troca do Prost, 10,04 a troca de Alboreto, 13,20 a troca de Keck Rosberg. Trabalhou bem a Lotus na troca dos pneus de Ayrton Senna. Eu continuo achando muito estranha essa posição do Piquet. A troca do Ayrton, como você disse, Galvão, foi a melhor de todas, 9,44. Você vê a diferença, só a Ferrari que fez um trabalho bom de 10,04. A McLaren trabalhou mal nos dois carros, 13,24 no Keck, 19,98 no Prost. O Prost porque teve problema numa roda traseira ali. Mas o Piquet, que rende bem, é muito estranho estar nessa posição sem ter efetuado troca de pneu. Será que a televisão canadense deixou de mostrar a entrada do Piquet? Aí você vê o Mansell fazendo a ultrapassagem em cima de Philip Stray. Mansell consegue mais uma ultrapassagem em cima de Philip Stray. Nos 4.410 metros de cada volta no circuito Gilles Villeneuve, Ile de Notre-Dame, Montreal. Muito tráfego dos retardatários. Aí Mansell largou na pole, tomou a ponta, perdeu a liderança para o Keck Rosberg apenas por 3 voltas. E depois perdeu para o Prost quando parou para trocar pneus. Mas volta a ser líder Nigel Mansell. Ele vem chegando em Ricardo Patrese para conseguir mais uma ultrapassagem. E aí você vê o Piquet. Logo atrás o Rosberg. São os 3 primeiros colocados. Depois a briga de Ayrton Senna e de Prost e de Arnoux. Pode estar aí a Pirelli aprontando uma outra numa tentativa de não ter parada. Por isso que o Arnoux ainda vem naquela balada ali. Os outros correm com pneu Goodyear e o Arnoux corre com pneu Pirelli. Isso tem sido mais ou menos habitual em outras pistas, mas eu acho muito difícil no Canadá. Aí entrando a Tyrrell de Martin Brundle e o Piquet no box. Finalmente o Piquet no box. 9. Esqueceu de parar o cronômetro, mas ficou ali por volta de 9 qualquer coisa, o mesmo trabalho da Lotus. Exatamente, parece até que foi melhor que o da Lotus, mas esqueceram de parar o cronômetro. Mas eu estava dizendo que é difícil nessa pista do Canadá, onde o desgaste de pneus é alto, onde faz calor e onde, depois da chuva da sexta-feira, a pista ficou bastante limpa, o que quer dizer que isso torna o asfalto ainda mais abrasivo e provoca um desgaste maior. O Janus Lengel disse que parou o cronômetro com os olhos ali. Viu no momento que saiu o carro do Piquet, diz o Janus Lengel 10,2. A troca de pneus da Williams no carro de Nelson Piquet. Então aí você tem Mansell, Rosberg e Prost. Os primeiros colocados, aqueles que têm chance na prova, os favoritos, Nigel Mansell, Rosberg, Prost, Piquet e Senna, todos eles já com parada para a troca de pneus. Aí vem Mansell. E aí você vê Rosberg. Eles vão para a 37ª volta. A liderança de Mansell com Keck Rosberg na segunda posição. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Aí você tem a confirmação. Mansell, Rosberg, Prost, Piquet, Arnoux e Senna. O Arnoux não parou para a troca de pneus. Por isso o Senna caiu para a 6ª posição. São os 6 primeiros colocados. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, México, coração. Aí nós voltamos ao vivo, você vê Keck Rosberg, que é o segundo colocado. Mansell o primeiro, Rosberg em segundo, Prost o terceiro, Piquet o quarto, Arnoux o quinto e Senna o sexto. Não há muitas alterações, não. Apenas
Ayrton, que perdeu a 5ª posição para René Arnoux, quando eles vão para a 38ª volta num total de 70. O Ayrton Senna que perdeu a posição para o Arnoux, porque o Arnoux não parou para a troca de pneus. Mais uma vez busca uma jogada, o pessoal da Pirelli, da resistência do pneu, para tentar evitar uma troca. Aí você vê Keck Rosberg, que é o 2º colocado. Nós já passamos da metade do Grande Prêmio do Canadá, que é a 6ª etapa do Mundial de Pilotos de Fórmula 1, 1986. Hoje continuam as emoções da Copa do Mundo de Futebol no México. Começam as oitavas de final. Olha aquela história, né? Vamos ver quem é que tem mais garrafa vazia para vender. Não tem mais esse negócio de empatar, de buscar um pontinho para classificar. Se empatar, tem prorrogação. Se continuar empatado, tem pênalti. Quem perde fica fora da Copa. Às 3 da tarde você tem México e Bulgária. Às 7 da noite, União Soviética e Bélgica. Aí está Alain Prost. Ele segue na 3ª posição. Aí o Philippe Streiff. Ele corre na Tyrrell, leva com ele a câmera acoplada que não foi usada nenhuma vez ainda. 39ª volta para Nigel Mansell. O mesmo vai acontecer agora com Keck Rosberg. Já aconteceu e aí vem Prost. Também neste ponto. Cruzou a faixa de chegada e entrou pela 39ª volta. Piquet, Arnoux e Senna nas 3 posições subsequentes, para completar também a 38ª volta, para que eles possam entrar pela 39ª. Total de 70 no Grande Prêmio do Canadá. Aí você vê o Prost se aproximando do Streiff, vai buscar a ultrapassagem. Pegou ali no S, aí não há possibilidade de ultrapassagem. Curva vai ser tomada à direita, aí o Prost põe por dentro, o Streiff recolhe um pouco e o Prost sai à frente. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, México, coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Banco Nacional. Esso e seus revendedores. Jeans US Top. E Golden Cross, assistência internacional de saúde. Aí você continua vendo o Prost. Terceiro lugar dá 4 pontos. Ele tem 23. Mansell é o primeiro lugar dá 9 pontos. Aí você vê o Piquet, que é o 4º. O Mansell tem 18. 18 com 9, 27, 23 com 4, 27. O Ayrton, que tem 25, está em 6º. Por enquanto está fazendo um só, ficaria com 26 pontos. O Piquet, que está em 4º lugar, marcaria 3 pontos, iria para 18. Mas ele ficaria, mesmo assim, a uma vitória apenas de diferença dos líderes. Está na briga, está na balada. Nelson Piquet, que você vê aí. De novo em cima do Arnoux. Tá com pneus mais novos. O Ayrton parou para troca, o Arnoux não parou. Tem tudo para recuperar a 5ª posição, Ayrton Senna. Ele vai chegando no René Arnoux. Aí no S, ele vai fazer a aproximação. Tinha que sair mais juntinho para tentar a ultrapassagem nessa curva aí à direita. Vai ter que esperar um pouquinho mais. Ele, quando passou o Arnoux de 6º para 5º, passou lá na curva do grampo, retardou a freada e veio por dentro. Vamos ver se ele repete a manobra. Ele vai se aproximando. Os motores são iguais. Motor Renault nos 2 carros. Vai para o box Jacques Lafitte para a troca de pneus. O que significa que dá a pinta de que o Arnoux também um dia vai ter que parar. É aquilo que eu dizia. É muito difícil a Pirelli conseguir, mesmo nessa pista, fazer a corrida toda sem uma parada. Aí você vê o Lafitte. Teve problemas além da troca de pneus. Ficou mais tempo no box. Ayrton tenta aproximação em cima de Arnoux. Aí foi onde ele fez a ultrapassagem. Dessa vez não deu. Lafitte continua no box. Não consegue chegar para pegar o vácuo para tentar uma ultrapassagem a Ayrton Senna. Thierry Roussin.
Aí você vê Thierry Boutsen, erra os de número 18, mais um abandono no Grande Prêmio do Canadá. Ayrton chegou de vez. Mas ele vai ter os S's pela frente. Ele vai ali na parte junto aquilo que foi a raia olímpica nas Olimpíadas do Canadá. Ali eram disputadas as provas de remo. Aí o Ayrton. Ele vai tentar a ultrapassagem em cima do Arnoux. Chegou de vez. Você vê Nigel Mansell, que é o líder da prova. Rosberg é o segundo, Prost o terceiro, Piquet o quarto. Depois é aquela briga lá de Arnoux com Senna. O Arnoux chegou de vez, a TV canadense saiu fora. 42 voltas, num total de 70 neste Grande Prêmio do Canadá. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Esso e seus revendedores. Jeans US Top. Golden Cross, assistência internacional de saúde. E Banco Nacional. Você viu que o Ayrton tentou, ficou por fora, mas depois ele fez a curva mais redonda para tentar sair mais forte. Mas não se deu bem, não. Saiu na mesma distância ali do Arnoux. Os motores falam iguais, né? Mas tem tráfego de um outro carro também com motor Renault. Da Tyrrell, do Philippe Streiff. 3 carros com o mesmo motor. Streiff da Tyrrell, Arnoux da Ligier e Ayrton da Lotus. Aí vale o quê? O chassi e o braço. No chassi e no braço são mais o Duca Rouge no chassi da Lotus e o braço do Ayrton. Mas tem que se considerar também que isso prova que realmente a Ligier tem um bom carro hoje em dia. Os dois conseguem a ultrapassagem em cima de Philippe Streiff. Mais uma ultrapassagem. Olha o Ayrton como mergulha em cima do Arnoux. Trabalha aí René Arnoux. E Ayrton vem atrás. Deu uma balançadinha. Usou menos pista que o Arnoux. Tá armando o bote. O Ayrton deve ter muita paciência nesse ponto, não. Arnoux e Senna. Olha a diferença. Não existe, né? Vamos no visual que é mais fácil. Essa briga vale o 5º lugar. Mansell continua em primeiro, com Rosberg em segundo, com Prost em terceiro, com Nelson Piquet em quarto. Agora ele vai sair bem do grampo. Sai despejando potência ali no seu motor Renault. Agora ele saiu mais perto de René Arnoux. Saiu coladinho em René Arnoux. Mas perdeu o melhor ponto de ultrapassagem, que era naquelas 2 curvas anteriores. O Arnoux não quer deixar passar, não. Quer esse 5º lugar de qualquer jeito. É bonita a briga de René Arnoux e Ayrton Senna. Não há diferença no S. Arnoux e Ayrton Senna. Pega uma parte de alta. Sequência de curvas de alta. Esquerda, direita. Olha o trabalho de mão. Câmera buscando lá perto, dentro do cockpit. O trabalho de braço de René Arnoux. Fica difícil, os rendimentos muito parecidos dos carros de Arnoux e de Senna. O Senna deu um refresco. Aí você vê André de Césares. O Nannini com a outra Minardi já abandonou e agora abandona André de Césares. Aí está Prost na terceira posição. À frente dele apenas Rosberg e Mansell. O 5 de Mansell, o 2 de Rosberg, 1 de Prost, o 6 de Piquet, o 25 de Arnoux, o 12 de Senna, o 27 de Alboreto, o 7 de Patrese, o 26 de Jacques Lafitte. – 44 voltas num total de 70. Você viu aí que o
Alboreto é o 7º colocado. E ele já vai tomar uma volta do líder. Repare aí, o Alboreto e o Mansell como já chega na Ferrari de Alboreto. Ele já vai colocar uma volta em cima do 7º colocado. Aí apenas os 6 primeiros. De Mansell a Senna. Mansell, Rosberg, Prost, Piquet, Arnoux e Senna. Apenas estes 6 estarão na mesma volta. Eles vão agora para a volta número 45. O Alboreto que foi o vencedor da corrida no ano passado. Você vê a diferença que faz de um ano para outro numa equipe como a Ferrari. Não tem uma boa temporada realmente a Ferrari. Numa dessas, sabe o que acontece? Muda tudo na Ferrari. Cai do diretor técnico ao engenheiro até o último dos mecânicos. Já aconteceu uma vez, hein? Não é a primeira vez que acontece. Aí você vê Prost. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Estamos com a imagem de Nigel Mansell, líder. Ele tenta a sua 2ª vitória consecutiva. Ele venceu na Bélgica. Ele teve 2 vitórias consecutivas na última temporada, quando ele venceu Inglaterra e África do Sul. Entrou definitivamente para a elite dos pilotos da Fórmula 1, Nigel Mansell. Andou muito tempo na Lotus como segundo piloto do Hélio. Depois veio para Williams, segundo piloto do Rosberg. Teoricamente agora seria o segundo piloto de Nelson Piquet, mas vai fazendo realmente uma grande temporada. Aí você vê o Prost e já não há mais distância de Prost para Nelson Piquet. Prost é o 3º, Piquet é o 4º. Repare como o Piquet vem ali. É para tentar brigar pela 3ª posição, Nelson Piquet. Você vê a diferença de 23 segundos do Prost? É para o líder. E aí você vê Prost e Piquet vem chegando cada vez mais Nelson Piquet. O torcedor ali vibra com a aproximação de Nelson Piquet. Você vê Prost e logo atrás Piquet. Ele vem chegando, vem que vem. Mansell e Rosberg folgam à frente. São os 2 primeiros colocados. Mais um abandono de Piercarlo Ghinzani, Mosella de número 21. É mais um carro fora da prova, olha ele. Exatamente quando vão passando Prost e Piquet. É difícil a aproximação de Piquet, mas ele vem chegando. Agora já não há mais distância. É a força do motor Porsche contra o motor Honda. Confira aí Mansell, Rosberg. Rosberg 12 segundos atrás de Mansell. Depois Prost 10 segundos atrás de Rosberg e o Piquet colado. Outro que está fora da prova é Gerhard Berger. Aí você vê Ricardo Patrese. O Derek Warwick já ficou fora. E o Patrese vai chegando ao box apenas para não deixar o carro na pista. Lançou o motor. Você vê que ela desse, botou o relógio ali, pode ficar o resto da vida contando tempo. Que esse não volta. Aí Prost e Piquet. É muito importante uma ultrapassagem aí do Piquet em cima do Prost. É importante para ele, Nelson Piquet, para marcar mais pontos no campeonato, evitar marcação de pontos do Prost, diminuir a marcação de pontos do Prost, e para você, torcedor brasileiro, que torce para o Piquet e para o Ayrton. 48 voltas completadas, num total de 70 desse Grande Prêmio do Canadá. A essa altura o Piquet aí toca por ele e pelo Ayrton. Consegue a ultrapassagem em cima do Prost. Assume a 3ª posição Nelson Piquet. Prost é o 4º colocado. Isto quer dizer que se a prova terminasse agora, o campeonato teria apenas um líder, Nigel Mansell. Olha o replay da ultrapassagem do Piquet em cima do Prost.
Tranquila a ultrapassagem de Nelson Piquet em cima do Prost. E a diferença caiu em relação ao líder, hein? Caiu de 22,7 para 20,4. Você pode curtir a ultrapassagem de novo. Naquele pontinho no final, na curva do final da reta do boxe. São duas curvas tomadas à direita. Entre as duas curvas é o melhor ponto de ultrapassagem em potência de motor. Na freada é na entrada do grampo. No arrojo, na manobra, é na entrada do grampo, que é a curva fechada que antecede a reta dos boxes. Quer dizer, em 4.410 metros, melhor volta de Piquet, volta do número 46. É recorde, 1,26. Como recordista do circuito Gilles Villeneuve, é Nelson Piquet, que está na terceira posição. Eu dizia, dos 4.410 metros, os pontos de ultrapassagem estão ali entre, no máximo, 400 metros, um do outro. Durante 4 quilômetros, praticamente é seguir atrás. Aí você vê o líder na prova, Nigel Mansell. Já foram 49 voltas. Aí o segundo colocado, Keck Rosberg. O terceiro já é Nelson Piquet. O quarto é Prost. O quinto é Arnoux e o sexto é Senna. Daqui a pouco começa o drama do consumo. Aí Rosberg, continuando hoje as emoções da Copa do México, futebol 86. Começam hoje as oitavas de final. Nessa altura a equipe da Globo já está com Osmar Santos lá no estádio Azteca, onde o México tem a honra de abrir as oitavas de final. Às 3 da tarde nós temos México e Bulgária. Depois em León, às 7 da noite, nós temos União Soviética e Bélgica. 50 voltas completadas. Aí você vê o terceiro colocado, Nelson Piquet. O Prost vem logo atrás, ali na quarta posição. Em primeiro, Mansell. Em segundo, Rosberg. O quinto é Arnoux e o sexto é Ayrton Senna. Confirme às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, México, coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Jeans US Top. Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. IESO e seus revendedores. Reginaldo, menos de 20 voltas para o final. Começa uma coisinha a bater aqui dentro da minha cabeça. O Prost, torcedor brasileiro ali, bandeira na mão, torcendo por Nelson Piquet. O Prost começa a fazer uma corrida realmente de chegar. Ele não brigou pela terceira posição com o Piquet passou, está indo embora. E o Rosberg continuou botando pressão lá em segundo. Daí... problema da gasolina. Pois é, mas teoricamente, Galvão, as duas equipes que estão ocupando, os 4 carros que ocupam as 4 primeiras posições são McLaren e Williams. Os motores que não têm, teoricamente, problemas de consumo. Agora, o que é que acelera tanto que você se lembra em Imola, que o Prost terminou com 8 litros de gasolina no tanque e o Rosberg parou 2 voltas antes sem gasolina. É um problema também de ter o pé muito pesado. Olha ele aí. Então isso pode acontecer aqui também. E o Senna chamava atenção para esse problema principalmente do motor Renault, dizendo que os motores Honda e os motores Porsche não teriam, teoricamente, esse problema. Mas pode ter, hein? Pode ter, porque o Rosberg é um sujeito de pé pesado. Aí você vai vendo o Rosberg. É o segundo colocado. Aí Ayrton Senna já à frente de René Arnoux.
Deixa eu posicionar correto aqui. Ele está bem atrás do Arnoux. O Lafite é que está chegando. Ainda na sexta posição, Senna, o Arnoux é quinto. Ainda não conseguiu uma ultrapassagem. O torcedor brasileiro também vibra ali com a presença de Ayrton Senna. Já passamos da volta de número 51. Total de 70. Aí Arnoux ainda é o quinto. Ayrton é o sexto. E ele fica aí, engarrafado entre as duas Ligier. 3 carros de motor Renault. Uma equipe é francesa, a outra é inglesa. Ligier e Lotus. Mas os motores são franceses. Renault nos 3 carros. E os projetistas também. Uma briga bem francesa. O Michel Tetti, que é o projetista da Ligier, e o Gerard Carouge, que é o projetista da Lotus. O Michel Tetti, que era da Renault e passou para a Ligier. E o Gerard Carouge, que também trabalhou na Ligier e foi, depois teve uma briga com o Guy Ligier, foi praticamente expulso da Ligier, foi parar na Alfa Romeo e dali veio para a Lotus. E dali em diante ele nunca mais trabalhou numa equipe francesa. Aí você vê Arnoux, Ayrton e Lafite. Duas voltas completadas, num total de 70. Ayrton tem dificuldades em acompanhar o ritmo de Arnoux. Ele fica a essa altura mais pro Lafite do que o Arnoux pro Ayrton. Balançou o Arnoux. Ayrton e Lafite entraram redondinhos. Aí você vê o Rosberg e o Piquet, que já vem se apresentando. Aí Rosberg. E logo atrás Nelson Piquet. Já vem se apresentando para brigar pela segunda posição. O Ayrton foi ultrapassado pelo Lafite. Realmente não consegue mais levar o seu Lotus no ritmo de René Arnoux. Ele esteve para tentar a ultrapassagem para assumir a quinta posição. E agora é ultrapassado por Lafite. Mas Lafite ficou parado no box. Lafite tem uma volta atrás. Então continua em sexto lugar. Aí você viu a briga do Ayrton, como ele mexeu de um lado para o outro para conseguir reequilibrar o carro no meio da curva. Aí você tem a ultrapassagem. Quando o Lafite na curva do grampo botou por dentro e conseguiu a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna. Tem a sexta posição. Ayrton Senna por enquanto vai marcando um ponto. E o Piquet vai para cima do Rosberg para brigar pela segunda posição. Aí você vê Rosberg e entrando logo atrás Nelson Piquet. Nós vamos para as voltas finais e as emoções finais, as fortes emoções do Grande Prêmio do Canadá. É o Grande Prêmio do Canadá, a sexta etapa do Mundial de Pilotos Fórmula 1 86. No meio de todas as emoções da Copa do Mundo de Futebol do México. Daqui a pouco, confira primeiro as posições. Mansell, Rosberg, Piquet. 2 segundos a diferença. Prost, Arnoux e Senna. É muito grande a diferença do Prost para o Arnoux. O Ayrton, se quiser tentar alguma coisa, tem que tentar ali a briga da quinta posição com o Arnoux, mas está difícil. Você viu como ele foi ficando para trás. Agora, o que aumentou bastante mesmo foi a diferença do Mansell para o Rosberg, que foi de 12,5 para 20,3. Nesse final, agora que entramos na última parte da corrida, quem está rendendo muito mais aí realmente é a equipe Williams. O Mansell, que disparou na frente, e o Piquet, que veio, ultrapassou o Prost e que já aperta o Keck Rosberg. Agora fica a dúvida, o que é melhor aí? É o carro da Williams que domina o carro da McLaren ou é o motor Honda que domina o motor Porsche nessa parte final da corrida? Aí vem Piquet em cima do Rosberg. Chegou de vez. Vai tentar a ultrapassagem no grampo, botou por dentro, assume a segunda posição, Nelson Piquet. Passa por Keck Rosberg e assume a segunda posição, Nelson Piquet. É muito importante para que ele possa marcar 6 pontos, tem 15, vai para 21, fica muito perto nessa briga. Se a prova terminasse agora, o líder seria Nigel Mansell, reveja a ultrapassagem, com 27. Depois nós teríamos Ayrton Senna
e Prost, os dois com 26. Aí nós teríamos Nelson Piquet com 21. Uma belíssima briga no campeonato. Mas o Rosberg está muito lento. Já pode ser algum sintoma de consumo. O Piquet passou e o Prost chega também para tentar a ultrapassagem em cima do Keck. Ele faz sinal, o Prost foi por dentro, consegue a ultrapassagem, seguramente tem problemas de consumo o Keck Rosberg, cai para a quarta posição. Mansell é o primeiro, Piquet é o segundo, Prost o terceiro, Rosberg é o quarto. Com isso o Prost já pode chegar também aos 27, ficar junto de Nigel Mansell em primeiro. O Ayrton teria 26 e o Piquet 21. É uma belíssima briga no campeonato. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Golden Cross, assistência internacional de saúde. Banco Nacional. Esso e seus revendedores. E Jeans US Top. Aí você vai vendo o Piquet, que é o segundo, trazendo com ele Prost, que é o terceiro, e Rosberg, que é o quarto. 55 voltas foram completadas num total de 70. O tráfego para Nelson Piquet é Felipe Streiff outra vez. O Rosberg agora vai poupar gasolina, mas agora parece um pouco tarde. Depois ele desce do carro, chutando o carro, como aconteceu em Imola. Mas você vê que o Prost, aparentemente, não tem o problema que ele tem, como não teve em Imola. Aqui vale também uma informação. Você se lembra muito bem daquele final da corrida de Imola, que o Prost foi balançando o carro ali para pescar as gotas de gasolina para conseguir cruzar a linha de chegada. Só que depois veio a informação de que aquilo era um problema de pescador e não de falta de gasolina no tanque. Uma coisa também muito comum acontecer na Fórmula 1. E que ele tinha, ao final da corrida, depois da vistoria que é feita em todas as corridas pelos fiscais da FISA, ele tinha ainda 8 litros no tanque. Vamos para a volta ali, número 56. Aí você vê Arnoux. E você vê Ayrton de novo. Ele tinha Lafitte entre ele e Arnoux não tem mais. Dá a pinta de que vai tentar partir para um ataque final aí. O Ayrton. 56 voltas completadas por Nigel Mansell. Ele entra na volta de número 57 num total de 70. Essa altura o Ayrton deve ter até, quem sabe, o posicionamento de Prost, o posicionamento de Mansell. Dá até para ele fazer a continha ali. Eu preciso do quinto para continuar líder do campeonato. Ele pode tentar uma arrancada final em cima de René Arnoux. Às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Aí nós estamos de volta com a imagem de Nelson Piquet. Vamos para a volta de número 57. O Prost não desiste, não. Ele foi ultrapassado pelo Piquet. Piquet passou por Rosberg, assumiu a segunda posição. O Prost também passou por Rosberg, assumiu a terceira posição. E o Prost não dá pinta de desistir, não. Nós temos aí duas brigas importantes neste final. A de Piquet e Prost valendo o segundo lugar e a de Arnoux e Senna valendo a quinta posição. Brigas importantíssimas na tábua de classificação no campeonato depois da sexta prova, que é exatamente esta, o Grande Prêmio do Canadá. O Piquet tem que segurar essa segunda posição, porque na briga de todos esses, quem tem menor número de pontos é ele. Ele tem 15, o Mansell tem 18, o Prost tem 23 e o Ayrton tem 25. Tem que segurar essa segunda posição. Aí você vê o Mansell, corre livre na frente, Nigel Mansell. Aí pintando a quarta vitória na carreira de Nigel Mansell. Durante alguns anos, o Mansell foi um coadjuvante. Deu uma fumada ali o carro do Mansell. Quando ele jogou a marcha, fumou um pouquinho. Saiu fumaça no carro do Mansell. Vejam só que o Mansell começou na Áustria em 1980. Vai para a sua 7ª temporada completa. E só no final de 85, antepenúltima prova de 85, depois de 5 temporadas completas e mais de meia temporada de 85, ele foi buscar sua primeira vitória no Grande Prêmio em Brands Hatch. Depois venceu a corrida seguinte na África do Sul. E de lá para cá vem marcando pontos, vencendo um piloto constante na frente. Venceu o Grande Prêmio da Bélgica e parte para sua 4ª vitória.
Completou 58 voltas, Nigel Mansell. Aí você vê o Prost. Durante muito tempo, ninguém mais acreditava que o Mansell pudesse ser um piloto de disputar título. Ele tinha 6 temporadas completas, pouquíssimos resultados. Aí ele aí. Mansell, Piquet, Prost, Rosberg, Arnoux e Senna. Arnoux e Senna já tomaram uma volta do Mansell. Só 4 estão na mesma volta. Aí você vê Nelson Piquet. E olha como o carro do Mansell está inteiro. A diferença no momento em que o Piquet assumiu a segunda posição era 20,3. Agora foi para 26. Quer dizer, ele precisou apertar um pouquinho e ele apertou. O Mansell sempre foi um piloto muito rápido, Galvão. Muito rápido. Mas ele sempre muito mais intuitivo. Nunca soube usar muito a cabeça. Depois sim, ó, quando o Rosberg, que era o primeiro piloto da Williams, junto com ele, junto com o Mansell, quando o Rosberg anunciou que iria para a McLaren, é que a Williams soltou o Mansell, você se lembra? Foi aí que ele ganhou 2 corridas e que esse ano iniciou com a corda toda. Prost continua ali, acompanhando muito próximo a Nelson Piquet. Piquet é o segundo, Prost é o terceiro. Vai ter muita briga ainda nesse final de prova. Segunda freada, como balançou o bico do carro do Piquet e como o Prost chegou mais. Foi pro box, Piquet. Eu disse que quando ele freou, balançou o bico do carro de Nelson Piquet. Ele foi pro box. Perde a segunda posição para Alain Prost. Vai perder a terceira para Keck Rosberg. .77 foi a melhor troca de pneus até agora. Mas ele perde posições para Prost e para Rosberg para voltar na 4ª posição, Nelson Piquet. Quando ele freou no grampo, o carro balançou demais e o Prost vinha chegando muito. Ele não tinha realmente mais pneus para continuar num ritmo forte de briga por uma segunda posição, de briga por pontos neste Grande Prêmio do Canadá. Optou por garantia, por parar no boxe e quem sabe agora tentar uma arrancada final. Você se lembra daquela informação do repórter Paulo César Araújo, lá de Montreal, de que com a chuva da semana toda no Canadá, que o asfalto tinha ficado muito limpo. Isso provocava um desgaste excessivo e o Ayrton vai para cima do Arnoux e passa, hein? Olha, o Ayrton aproveitou a carona do Mansell quando o Mansell botou uma volta, forçou e ultrapassou René Arnoux. Ele faz a ultrapassagem em cima de Arnoux, com isso vai para a 5ª posição, que pode lhe garantir o mesmo número de pontos do Mansell, 27, mas não lhe garante mais a ponta, porque agora o Prost é segundo. E o Prost, como segundo, vai para 29 pontos para assumir a liderança do campeonato. Mas foi importante a ultrapassagem de Ayrton Senna em cima de René Arnoux. Cada ponto é ponto e cada ponto é muito importante nesta briga entre Prost, Senna, Piquet, Mansell. Os 4 grandes candidatos vão brigando ponto a ponto nesse campeonato. Ficou pior agora para o Piquet, porque quando ele parou caindo para 4º, se ele cruzar em 4º faz 3 pontos só, fica com 18. Fica muitos pontos atrás. Ele tinha que ter segurado aquela segunda posição. 60 voltas completadas, num total de 70, e você vê Ayrton Senna, que é o 5º colocado. Então nós temos Mansell, Prost, Rosberg, Piquet, Senna e Arnoux nas 6 primeiras posições. Daqui a pouco, às 3 da tarde, México e Bulgária. Rede Globo, mexe coração. Fórmula 1 86. Oferecimento Esso e seus revendedores. Jeans US Top. Golden Cross, assistência internacional de saúde. E Banco Nacional. Aí você vê Piquet. Vê lá a bandeira brasileira, o torcedor posicionado ali. Cada vez que passa o Piquet, ele agita a bandeira. Cada vez que passa o Ayrton, ele agita a bandeira. Aí você vê Rosberg. O torcedor fez muita festa quando viu que o Senna estava na frente do Arnoux. E olha, que pode ter sido muito importante essa atitude do Piquet. Olha aí, ele já colado no Rosberg, hein? Faltando 10 voltas ainda, hein? Ele vai recuperar a 3ª posição. Ele jogou tudo naquela parada. Já vai para a ultrapassagem. Botou por dentro, já ultrapassa Keck Rosberg. Já volta a ser 3º colocado Nelson Piquet. Tem cabeça demais o Piquet. Ele tem domínio total da corrida. Ele anda ali a 300 por hora, muda a marcha, freia, raspa no guarda-reio de um lado, raspa do outro, passa perto de um pneu. Você está revendo a ultrapassagem, mas ele tem a corrida toda na cabeça. E a experiência de Nelson Piquet, do bicampeão do mundo, das temporadas em sequência,
de 1978, quando ele estreou na Fórmula 1 no final da temporada, e depois foram temporadas completas, 8 temporadas, de 79 até 1986. Você vê de novo a ultrapassagem, ele tem a corrida na cabeça, ele sentiu o momento exato. Aqui com esse pneu não dá, vou parar e vou jogar tudo. Você quer ver bem a diferença de um Piquet, que o Galvão acaba de dizer, um piloto completo como o Piquet, em relação, por exemplo, a um piloto muito rápido como o Nigel Mansell, um candidato ao título mundial esse ano. O Mansell fez essa mesma manobra do Piquet no Grande Prêmio da Espanha, tentando um bote em cima do Ayrton Senna, mas fez quando já era tarde. O Piquet calculou que são 10 voltas, é agora ou nunca. A tentativa, por enquanto, deu certo. O Mansell, quando arriscou a 4 voltas do final do Grande Prêmio da Espanha. Aí o Piquet parou, eram 12 voltas para o final. Porque tem tempo ainda de tentar uma recuperação. Porque tem o seguinte, né, Galvão? Esse pneu, essa segunda troca, aí já põe um pneu que é quase um pneu de classificação. É o pneu de corrida, mas o mais mole de todos, que permite realmente ganhar muitos segundos em cada volta. E ele chegou apontando o que queria, porque trocou só o pneu de trás. Aí você vê o líder Nigel Mansell. Ele vai segurando a ponta durante praticamente toda a corrida. Ele tem grande vantagem para Prost, que é o segundo, Piquet é o terceiro, Rosberg é o quarto, Ayrton é o quinto, Arnoux é o sexto. Agora é muito importante saber até a diferença do Mansell em relação ao Piquet. Em relação ao Prost e o Prost em relação ao Piquet. Eu digo em relação ao Piquet, porque o Piquet sim está com esse pneu mais mole. O Mansell está com o pneu de corrida que ele fez a troca na 30ª volta, por volta da 30ª volta. Inclusive um pneu que deve ter sido até mais duro do que o que largou. Foram 30 voltas com o primeiro jogo e depois 40 voltas para o segundo jogo. Cada fábrica normalmente vai para a corrida com 4 tipos de pneus. Para a corrida, fora o pneu de treino. São os modelos A, B, C e D, de acordo com mais duro, mais mole. 63 voltas completadas por Nigel Mansell. Aí o Ayrton Senna, que é o quinto, ele ultrapassou o Arnoux. Mas está ainda no sufoco, que o Arnoux não desistiu não, está ali atrás. Agora, para passar e recuperar a quinta posição, aí o Arnoux vai ter que fazer milagre. Aí vem Ayrton Senna. Também fazendo uma corrida com muita cabeça. Ele sabia desde o início que teria problema de consumo, que não dava para tentar apertar, para andar forte, para ir buscar as primeiras posições. Ele teria realmente que fazer uma corrida no bolo, quinto, sexto, sétimo, contar com alguma quebra, levar na ponta dos dedos, com muito cuidado para marcar pontos e permanecer lá em cima na briga. Porque a próxima corrida, pista de rua de Detroit, favorece demais o Ayrton Senna, porque não tem problema de consumo, é uma pista de curvas fechadas, de curvas em sequência. O que ele gosta leva na habilidade, no braço e no aspecto rapidez, que ele é mais rápido que todo mundo. Aí você vê Ayrton Senna na quinta posição, Arnoux em sexto. Mansell, Prost, Piquet, Rosberg, Senna e Arnoux são os 6 primeiros colocados. Nós vamos chegando ao final do Grande Prêmio do Canadá. Ayrton Senna e René Arnoux. Mundo de futebol, 3 da tarde, México e Bulgária. 7 da noite, União Soviética e Bélgica. Fantástico depois, às 9 horas, dá um show para você de tudo que acontece na Copa do Mundo. Logo depois, o Copa 86. Grande sucesso, se acompanhando tudo, tendo todas as informações, reportagens, todos os assuntos importantes desta Copa do México. É a Globo trazendo a você tudo sobre o Campeonato Mundial de Futebol. E aí você vai curtindo as voltas finais. As emoções da velocidade da Fórmula 1. Nelson Piquet. Aí tentando aproximação em cima de Alain Prost. Nelson Piquet é o terceiro. Arriscou tudo quando estava em segundo, parou no box para trocar os pneus traseiros. Torcedor vibra, bandeira brasileira erguida, lá em cima no circuito Gilles Villeneuve. O
Reginaldo pediu a diferença, tá aí, 42 segundos. Do primeiro para o terceiro. Do Mansell para Nelson Piquet. É muito folgada. O Mansell tem carro de sobra e parece ter pneu de sobra. Bela corrida, hein, Reginaldo? Muitas alternativas. Grande Prêmio do Canadá. É característica da pista do Canadá. Toda corrida no Canadá tem muita briga e agora na 65ª volta. Faltando 5 para terminar, pode ainda acontecer alguma coisa. Tem na liderança aí, tem o problema da gasolina. Vamos esperar para esse final porque emoções não faltam no Grande Prêmio do Canadá, sempre. Você viu a diferença, 1.2 do Rosberg por primeiro. O Piquet estava 42. Isso significa 27 segundos de diferença de Piquet para Rosberg. Vejam como o Rosberg está andando lento. Numa dessa, até Ayrton e Arnoux podem chegar no Rosberg. Aí você vê Nelson Piquet. Aí o Mansell. Um pontinho a mais para o Ayrton aí, num campeonato que, como tem acontecido nos últimos anos, se decide por um ponto, às vezes até por meio, como foi em 84, é muito importante. Aí vai o líder da prova, Nigel Mansell. Aí se encaminhando para a sua 4ª vitória na Fórmula 1. Aí outra vez passando em cima do Philip Strait. ...66 voltas completadas por Mansell. Ele entra pela 67ª volta. Mansell, Prost, Piquet, Rosberg. Depois Senna e Arnoux. Agora caiu bastante a diferença, hein? Agora caiu bastante de Mansell para Prost. 7 segundos. Rottengarter é outro que fica fora da prova. Hub Rottengarter. Vai levando com muito cuidado o Mansell. Aí você vê o Prost. É o segundo colocado na prova. Um segundo lugar que pode levá-lo a 29 pontos e a liderança isolada do campeonato. Ele era líder isolado até antes do Grande Prêmio da Bélgica. 21,53 a diferença de Mansell para Prost. Diferença que era 28,4. O Mansell vai administrando essa ponta, né? Ele vai a cada vez que passa no box, ele tem a diferença em relação ao Prost. Ele tem por lá o seu computador, dizendo mais um, menos um, quer dizer, mais um ele está com uma volta de sobra, menos um tem que tirar o pé, porque está para uma volta antes. 36,64, era 42 a diferença de Mansell para Piquet. 67 completadas, restando 3. Restando 3 voltas para o final da prova. Aí Piquet. Essa altura ele está bem calçado, né? Como pneus. Mas a gente também tem que saber como é que está o consumo. Se ele pode dar pressão no turbo. Se ele pode tentar partir para cima do Prost. 1:10. Perdeu mais 8 segundos. O Keck Rosberg. Aí Ayrton Senna. A volta aí agora em torno de 1:30. O Ayrton está logo atrás do Mansell, que colocou uma volta em cima dele. Deve estar 1:35 atrás. Se o Rosberg está 1:10, deve ser de 25. Aí não, cai para 2:41. Também diminuiu muito o Ayrton Senna. Deve estar com muito cuidado para não ficar sem combustível. E aí você vê o Mansell. É uma corrida que mesmo depois da bandeirada para Nigel Mansell, pode trazer surpresas. Alguém pode não ter gás para cruzar. Pode perder a posição. Aí completa mais uma volta Nigel Mansell, 2 para o final. Ele vem firme na ponta. Vou para as 2 voltas finais do Grande Prêmio do Canadá. Mansell é o primeiro, Prost o segundo, Piquet o terceiro. Rosberg é o quarto, Ayrton o quinto, Arnoux o sexto. Aí você vê Rosberg. Ele já foi líder, já brigou pela ponta, depois sentiu que não ia dar não. Teve que tirar o pé, está se conformando com esta 4ª posição e vai bem lento na pista, Keck Rosberg. Aí o carro do Lafitte.
você vê o Rosberg. Você se lembra que o Latifi ultrapassou o Ayrton, logo a seguir ultrapassou o Arnoux, estava junto com eles, e agora já ultrapassou também o Rosberg. Vai lento o Keck Rosberg. Vamos chegando ao final da prova. Aí está o líder Nigel Mansell. Quando ele cruzar a frente dos boxes, nós teremos a volta final do Grande Prêmio do Canadá. Daqui a pouquinho as emoções da Copa do Mundo. Daqui a pouco Osmar Santos com México e Bulgária. Às 7 da noite. Nós vamos com União Soviética e Bélgica. Aí a bandeirada. Aí a bandeirada para Nigel Mansell. Ele vence o Grande Prêmio do Canadá, praticamente de ponta a ponta. Nigel Mansell é o vencedor do Grande Prêmio do Canadá. Prost vai cruzar em segundo. Em primeiro, portanto, Mansell. Prost recebe a bandeirada em segundo. Aí você vê o Arnoux. Vai chegando Nelson Piquet para ser o terceiro colocado. Nelson Piquet numa grande corrida, volta ao pódio e recebe a bandeirada como terceiro colocado no Grande Prêmio do Canadá. Mansell, Prost, depois Piquet, depois vai pintar Rosberg, depois Senna e Arnoux. A confirmação das primeiras posições neste Grande Prêmio do Canadá. Com isso, o Prost vai assumir a liderança com 29 pontos. Mansell e Senna vão para 27 pontos. Piquet vai para 19 pontos pela terceira colocação. Rosberg vai para 14 pontos. Portanto, na classificação do campeonato, uma belíssima briga, porque o Prost vai para 29 pontos, com Senna e com Mansell com 27 pontos, com Nelson Piquet com 19 e Keck Rosberg com 14 pontos. Esses são os principais candidatos, os 5 primeiros colocados e aqueles que vão